Olá pessoal, eu sou Ana Flávia Fonseca, psicóloga e auriculoterapeuta, e hoje o tema que eu quero falar com vocês é sobre suicídio. Como eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior, eu preciso de uma inspiração para eu falar sobre o assunto, E o gatilho sobre esse tema veio de um post no Facebook que eu vi ontem, de uma página muito famosa que tem aqui na minha cidade, Uberlândia, que fala sobre o cotidiano da cidade. E ontem teve um post que falava que tinha um jovem numa escola no centro da cidade que estava tentando suicídio e que os bombeiros estavam lá para tentar impedir esse ato, E como eu sempre gosto de fazer, que é ler os comentários, eu fui ler os comentários, E infelizmente, para minha não surpresa, porque eu já esperava esse tipo de comentário, tinha muitos comentários preconceituosos, como: a pessoa tá fazendo isso pra aparecer, ela não vai se matar nada, se a pessoa pular daí de cima, ela não passa do chão, a pessoa, a altura que a pessoa tá tentando pular, no máximo ela vai quebrar a perna ou o braço, ou senão ela vai ficar no estado vegetativo e vai dar trabalho pra família pro resto da vida. E eu acho que a melhor resposta para esse tipo de comentário é a informação, Eu acho que a melhor resposta para o preconceito é a informação. As pessoas não tiveram o mínimo de interesse de saber quem era, não tiveram o mínimo de interesse de saber a motivação do ato, as pessoas provavelmente não têm ideia sobre o suicídio, sobre os dados do suicídio no Brasil. E eu vim dar essa informação para vocês, Eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar para esse tipo de comentário, para esse tipo de insensibilidade, para esse tipo de preconceito mesmo, E eu vou me basear na cartilha do suicídio, tá? Então algumas vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo, é porque eu tô me reforçando sobre alguns fatores, Não quero me prolongar muito para não ficar uma coisa muito chata, mas eu quero trazer alguns dados importantes para vocês terem o mínimo de noção. Então, se vocês quiserem depois pesquisar mais, se entender mais, a gente precisa falar sobre o suicídio. O suicídio é um caso de saúde pública. O suicídio, todos os anos no Brasil são registrados cerca de 10 mil suicídios todos os anos e mais de 1 milhão em todo o mundo. Tá? Então, é possível prevenir o suicídio, então a gente precisa integrar os nossos profissionais de saúde, a gente precisa dar aptidão para esses profissionais reconhecerem os fatores de risco, a gente precisa informar, a gente precisa dar estudo, dar informação para esses profissionais, para que eles possam ser capazes de reconhecer. Claro, a gente não é capaz de prevenir quando o paciente irá se suicidar, mas a gente é capaz de prevenir, a gente é capaz de ver e entender os fatores de risco e se sensibilizar com isso e ajudar a pessoa da melhor forma possível, tá? Então o suicídio, gente, ela é a intenção da morte, Ela é a intenção consciente e intencional. E o indivíduo acredita que vai ser letal. Então ele faz aquilo porque ele acredita que realmente vai acabar ali e ele realmente vai morrer. E aquilo ali, pra ele faz com a intenção de ser letal. E os comportamentos suicidas, eles também são os pensamentos, os planos e as tentativas. O comportamento suicida, antes do ato em si, ele tem um pensamento, ele tem um plano e ele tem tentativas. Algumas vezes, antes, 50% dos suicidas, eles tiveram tentativas antes da tentativa final. Tá? Então, são dados muito importantes para a gente entender, tá? Lógico que o suicídio é um comportamento multifatorial, tá? São resultados de interações de fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais e socioambientais. Então, são fatores que se acumulam na história do indivíduo e a consequência final desse processo é o suicídio.
O suicídio, o risco do suicídio é uma urgência médica, principalmente pelos suicídios, pelas tentativas de suicídio que não se finalizaram, que não levaram à morte. Então, muitas vezes pode acarretar lesões graves e deixar o paciente incapacitante. Então, a gente precisa ter noção, ter experiência e tato para saber lidar com isso. Por que a gente está falando disso? Porque falar sobre suicídio é um tabu, tá? Falar sobre suicídio é uma barreira. Então, preveni-lo é difícil por causa dessas barreiras. E o estigma acontece principalmente por questões religiosas, morais e culturais, né? Do suicídio ser considerado como um pecado. Então, muitas vezes as pessoas têm vergonha e medo de falar abertamente sobre o suicídio, mas a gente precisa falar sobre isso, sobre esse importante e relevante problema de saúde pública, tá? Eu vou falar para vocês agora alguns mitos sobre o comportamento suicida que estão relacionados aos comentários do post desse jovem que tentou suicídio. Pelo que eu li lá nos comentários, parece que o bombeiro conseguiu imobilizar o jovem, então tá tudo bem com ele, até as últimas informações que eu tenho, caso alguém tenha ficou preocupado, né, alguma curiosidade em relação a esse caso. Então, mitos sobre os comportamentos suicida. Pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Isso é falso, gente. A maioria dos suicidas, eles falam das sinais sobre os seus ideais de morte. Então, boa parte deles expressa dias ou semanas anteriores sua insatisfação, tá? O seu desejo de se matar. Se a pessoa não faz nenhum tratamento, né, com um psiquiatra, com algum profissional de saúde, ou com um psicólogo, então muitas vezes a pessoa pode falar sobre isso para pessoas próximas. Pode dar indício para as pessoas próximas e muitas vezes as pessoas desprezam, muitas vezes as pessoas não dão valor, desvalorizam, né, esse sentimento que a pessoa está gritando, né, de certa forma, para as pessoas próximas dela. Não devemos falar sobre o suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Falso, 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 falso. Gente, a gente precisa falar sobre o suicídio. Falar sobre o suicídio não aumenta o risco, não aumenta o índice de suicídio. Muito pelo contrário, falar sobre alguém, sobre o suicídio, sobre essa vontade de suicidar, sobre os pensamentos suicidas, pode aliviar a dor, pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos estão te causando. Então, muito pelo contrário, ele pode te livrar, pode te salvar, pode salvar um suicida de um ato mortal, tá? É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Falso, falso, falso. A mídia tem a obrigação social de tratar sobre esse assunto. É um assunto de saúde pública, é um tema que precisa ser abordado e ser abordado de forma adequada, tá? Falar sobre suicídio não aumenta o risco da pessoa se matar, não aumenta, vamos falar sobre suicídio, mais pessoas vão querer suicidar. Isso é um mito, isso é falso, tá? Muito pelo contrário, aumentar as informações, dar informação para a população sobre o problema, dar informação para a população onde ela pode buscar ajuda, isso sim pode diminuir os índices de suicídio, não só no país, como também no mundo todo. É um dado, né? O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. O 8º país. Sobre essa questão de conseguir reconhecer, né? Que eu tô falando para você, reconhecer os fatores de risco, né? Para a gente conseguir prevenir o suicídio, há 2 principais fatores de risco. A tentativa prévia de suicídio, então pacientes que já tentaram suicídio previamente têm de 5 a 6 chances a mais de tentarem suicídio novamente, tá? E doença mental, né? Então, sabe-se que quase todos os suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada ou não tratada da maneira correta, da maneira adequada. Então, os transtornos psiquiátricos mais comuns, depressão, transtorno bipolar, alcoolismo e abuso de dependência de outras drogas, transtorno de personalidade e esquizofrenia. Outros fatores de risco, tá, que se
complementam esses fatores de risco que eu acabei de dizer. São a desesperança, o desespero, o desamparo e a impulsividade. Então a pessoa está muito desesperada, muito desesperançosa. Então isso é um fator de risco. A idade, o suicídio entre os jovens aumentou muito nos últimos tempos. Então os comportamentos suicidas entre os jovens estão muito ligados ao abuso de substâncias, a problemas emocionais, familiares, históricos, né, de familiares de transtornos psiquiátricos, rejeição familiar, negligência, além também de abuso físico e sexual na infância. E também há um índice grande de suicídio entre os idosos, tá? Devido aos fatores como perda de parentes, né, principalmente do cônjuge, algumas enfermidades degenerativas, a sensação de estar dando muito trabalho para a família. Outro fator de risco é o gênero, tá? Óbitos por suicídio são em torno de 3 vezes maiores entre os homens do que entre as mulheres. Há uma crença social muito grande entre que o homem tem que ser forte, o homem não chora, né? O homem tem que ser o provedor da casa. Então o homem, muitas vezes, ele se isola socialmente e ele tem vergonha de falar sobre os seus sentimentos e de procurar ajuda, né? Então, entre os homens é maior, apesar de que tentativas de suicídio entre as mulheres é maior, mas o suicídio entre os homens é maior. Doenças clínicas não psiquiátricas também, como por exemplo, pacientes com câncer, com HIV, com doenças neurológicas, epilepsia, então são doenças também, pacientes com doenças crônicas, são também fatores de risco. História familiar e genética também, algum parente já cometeu suicídio também. O risco aumenta nessas famílias. Fatores sociais é importante a gente falar que no momento atual que a gente está, a crise financeira que a gente passa, muito desemprego, então são fatores sociais, também são fatores de risco de suicídio. Então a pessoa fica desempregada com problemas financeiros, a situação financeira dela muda drasticamente, então também é um fator importante de suicídio, tá? E para essa avaliação e o manejo dos pacientes, a Organização Mundial de Saúde aponta 3 características psicopatológicas comuns no estado mental dos suicidas. Então, 3 características comuns dos suicidas. Ambivalência. O que é isso? Desejo de viver e desejo de morrer. Então, a pessoa tá ali contraditória. Ela quer viver, mas ela quer morrer. Então, a pessoa, ela quer morrer para ela acabar com essa dor, para ela acabar com essa angústia logo, mas ela não quer morrer, ela quer ficar viva. Ela quer só acabar com a angústia. Então, a pessoa, se ela tiver um apoio emocional necessário, se ela tiver um reforço do seu desejo de viver, há uma diminuição no risco de suicídio. Impulsividade. Então, por mais que o suicídio seja planejado, por mais que ele seja motivado normalmente por rejeição, fracasso, falência, morte de alguma coisa querida, de algum ente querido, que é o estopim, que é o ápice para a pessoa ser a impulsividade, né? O gatilho final para a pessoa pensar no suicídio. O impulso, ele é transitório, ele dura alguns minutos, algumas horas. Então, acolher a pessoa durante essa crise, né, durante esse gatilho, durante alguma recriminação, alguma rejeição, durante alguma morte. Acolher a pessoa durante esse problema, ser empático com a pessoa, ter uma ajuda empática, se colocar no lugar da pessoa, estar ali próximo da pessoa, pode interromper esse impulso suicida. Pode interromper esse impulso e a pessoa pode desistir, né? A gente pode salvar a vida da pessoa. E também a rigidez, que é quando a pessoa ela pensa no suicídio, ela está pensando só aquilo, ela só pensa naquilo, ela se planeja para aquilo, então ela não consegue pensar diferente. E mais uma vez, o apoio emocional, a pessoa conversar com outras pessoas que abrem a visão dela, que dão possibilidades diferentes para ela, pensamentos diferentes para ela, podem fazer com que ela perca essa rigidez. Então, dar soluções diferentes para o problema dela, ajudar ela a superar esses problemas, também são importantes para que a pessoa perca um pouco essa rigidez e, mais uma vez, a pessoa encontra uma solução
e a pessoa tira de mente essa questão do suicídio, tá? Então, pessoal, esses foram alguns fatores que eu achei importante falar para vocês. Se vocês tiverem curiosidade de saber sobre o assunto, pergunte. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem. Não tenha medo de falar sobre o suicídio. Não tenham vergonha de falar sobre o suicídio. E, principalmente, não tenham vergonha de procurar ajuda. Não tenham vergonha de falar sobre os seus sentimentos com as pessoas. Procurem ajuda, que isso pode salvar a vida de vocês. E vocês que estão próximos de pessoas que têm esses fatores de risco que eu falei, observe essa pessoa, acolha essa pessoa e, principalmente, indique ajuda para essa pessoa. Ofereça ajuda para essa pessoa, ajuda profissional, ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra, ajuda de um médico. Ofereça apoio para essa pessoa. E vocês que fizeram os comentários preconceituosos, se informem mais. Se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem e até a próxima. Obrigada!